Olá, pessoas! Chegamos à nossa quarta aula de Algoritmos e Programação 3. A essa altura, vocês já desenvolveram alguns programas em Java e estão familiarizados com os conceitos de classes, objetos, atributos e métodos, não é mesmo? Vamos avançar um pouco mais na aula de hoje. Nós estudaremos técnicas importantes de uma linguagem orientada a objetos, como herança, polimorfismo, classes e métodos abstratos. Não é muito raro, quando estamos modelando um sistema, verificar que algumas classes, na verdade, se agrupam em outra mais genérica. Por exemplo, se eu tiver classes como cachorro, gato, baleia, eu posso agrupá-las em uma classe chamada mamíferos. Vejamos mais um exemplo no slide. Nesse slide, nós apresentamos aqui um exemplo de herança. A herança ela é representada no diagrama de classes através dessa seta branca, né? Ela não é toda colorida, preenchida, não. Ela é uma seta branca. Então, através dessa seta, a gente diz que, neste caso, engenheiro herda de funcionário, né? A classe diretor herda da classe funcionário, a classe secretário herda da classe funcionário e assim por diante. Então, nós temos aí uma superclasse ou uma classe mãe, que é a classe funcionário, né, que agrupa as demais. As demais classes, engenheiro, diretor, secretário e gerente, elas são chamadas de classes filha ou subclasses. Neste caso, a herança ela serve para fazer principalmente economia de código. Ao invés de reescrever todos os atributos e métodos relativos a funcionário dentro de engenheiro, dentro de diretor, dentro de secretário e dentro de gerente, eu agrupo, né, esses atributos e métodos em uma classe genérica e aí engenheiro vai herdar estes atributos e métodos de funcionário e vai acrescentar dentro da classe engenheiro só as tarefas, os dados que são específicos do cadastro do engenheiro. É a mesma forma com diretor, secretário e gerente. No exemplo de código em Java, nós podemos verificar como que acontece a sintaxe, então, dessa herança e como é que uma classe pode herdar da outra. A gente pode verificar aí do lado esquerdo a classe funcionário, né? Public Class funcionário. Ela tem 3 atributos privados, né? Um string nome, um string CPF e um double salário. Então, esses dados são comuns, né, a todos os funcionários. Imagine se eu não estivesse utilizando herança, então, aí olha na direita a classe gerente. Essa classe gerente, por ser um funcionário, ela também deveria ter o string nome, string CPF e double salário. E além disso, coisas específicas do gerente, que são a senha e o número de funcionários gerenciados. Isso só o gerente pode ter. Então, o gerente também ele tem um acesso, quer dizer, ele pode passar utilizar um método aí autentica, né, que vai retornar aí um booleano. Se a senha for igual à senha informada, então o acesso é permitido. Né? Se não, então o acesso é negado. São coisas que só a classe gerente implementaria. Perceba então que ocorre uma duplicação de código, que é a declaração desses 3 atributos dentro da classe funcionário e dentro da classe gerente. E isso é algo que queremos evitar em uma linguagem orientada a objetos. Para realizar então a herança, nós vamos definir essa classe gerente de outra forma. Nós vamos definir public class gerente, extend, é uma palavra reservada da linguagem para indicar herança, funcionário. Significa que a classe gerente estende a classe funcionário, ela herda da classe funcionário. Então, nós não precisamos repetir esse código que eram os atributos da classe funcionário, porque automaticamente elas pertencem à classe gerente por herança. Então, dentro da classe gerente, nós só implementamos os atributos e métodos que dizem respeito de fato às operações relativas especificamente ao gerente. Para testar esse código,
Então, a gente poderia estar criando aí dentro de um programa, né, a void main, fazer uma instância gerente, né, que é do tipo gerente, né, igual a new gerente, utilizando aí um construtor, já vimos na aula passada, um construtor padrão, vazio. Utilizando então esse objeto gerente, gerente.setNome João da Silva, né, eu estaria chamando métodos que são da classe funcionário. E também eu poderia utilizar métodos que são da classe gerente, gerente.setSenha, que é um método implementado dentro da classe gerente. Então, percebam que, através do objeto gerente, eu posso chamar tanto métodos da classe funcionário, quanto métodos da classe gerente, porque um gerente ele é funcionário também por herança. Relembrando, então, superclasse e subclasse. A nomenclatura mais encontrada é que funcionário é a superclasse de gerente e gerente é a subclasse de funcionário. Dizemos também que todo gerente é um funcionário. Outra forma de dizer é que funcionário é classe mãe de gerente e gerente é classe filha de funcionário. Vocês lembram, então, do conceito de visibilidade? Nós temos uma classe funcionário e essa classe funcionário ela vai ser uma superclasse de várias outras classes. Mas nós tínhamos declarado aqueles atributos de funcionário como sendo private, né? Eram atributos privados. Dessa forma, nós não teríamos acesso a esses atributos através das classes filha. Agora, então, nós vamos utilizar aquela outra palavra reservada chamada protected, né, que é para os atributos protegidos. É aqueles que não são públicos, eu não quero dar acesso total a eles, mas também não são privados, eu tenho que permitir pelo menos o acesso às classes filha, né? Vamos ver o código. Então, agora, a nossa classe funcionário ela tem que ser alterada. Ao invés destes atributos serem protegidos, aliás, ao invés desses atributos serem privados, eles vão ser protegidos, né? Então, eu vou dar acesso somente às classes filha. Então, eu vou utilizar o protected para string nome, para string CPF e para double salário. Muita atenção quando for desenvolver herança e não se esqueçam de colocar os atributos da classe mãe como sendo protegidos, né? Não é interessante colocar público porque você acaba dando acesso mais do que necessário, né, para todas as outras classes. E se você colocar privado e tentar utilizar o que é muito comum, esses atributos chamando através da classe filha, você vai ter problema de acesso, vai dar erro de compilação. Vamos ver agora um conceito de polimorfismo. Vamos pensar o seguinte, o gerente, em determinados momentos, ele pode estar funcionando como gerente ou ele pode estar funcionando como funcionário dentro do sistema, né? Dessa forma, nós temos que entender que o gerente ele tem diferentes papéis dependendo da situação. O polimorfismo é justamente essa capacidade da linguagem orientada a objetos de dar várias formas diferentes dependendo do momento, né, do contexto de aplicação. Então, nós temos aí um exemplo de gerente, né, uma classe gerente, que instancia um objeto chamado gerente também, aí com letras minúsculas, né, sendo inicializado aí com new gerente. Funcionário, classe funcionário, nós vamos ter um funcionário, e olha que o funcionário ele pode receber o conteúdo de um objeto gerente, apesar de, teoricamente, eles não terem o mesmo tipo. Eles não têm o mesmo tipo, mas por causa da herança, eles podem se comportar da mesma maneira. Então, eu posso, aí nesse momento, dizer, por exemplo, que funcionário vai receber um salário de 5.000, né? Se a gente pensar de que o funcionário ele pode receber uma bonificação e a gente quiser implementar esse método
de forma que funcionários de quaisquer tipo, quer dizer, gerentes, engenheiros, secretários, recebem também essa bonificação, então como nós faríamos? Poderíamos aproveitar dessa característica, né, do polimorfismo da linguagem e poder passar, então, como parâmetro, o objeto mais genérico, que seria do tipo funcionário, que aí ele pode ser de qualquer tipo, gerente, engenheiro, secretário e assim por diante. Vamos verificar agora como ficaria o nosso código. Então, uma classe chamada controle de bonificações. Nós temos aí um atributo privado, double, total de bonificações, que vai inicializar com 0, né, e à medida que essas bonificações forem somadas, vão ser incrementadas aí dentro deste atributo. Nós vamos ter também um método público sem retorno chamado registra, que vai receber, como eu disse, como parâmetro, um objeto funcionário do tipo funcionário, certo? E aí, dentro, o que acontece? O total de bonificações, o atributo, ele é incrementado com o get bonificação daquele funcionário, que pode ser, na verdade, de qualquer um dos tipos de funcionário que temos. Nós temos aí um outro método, double get total bonificações, que é simplesmente para retornar esse total de bonificações de todos os funcionários que passaram, que utilizaram o método registra. Para testar se isso funciona mesmo, nós podemos abrir lá através de uma classe principal, dentro da função main, né, colocar aí um controle, né, um objeto controle, que é do tipo controle de bonificações, então ele inicializa lá com new controle bonificações. Nós poderemos colocar um tipo gerente, né, chamar de funcionário 1, new gerente, e aí o funcionário 1, né, vai ter um salário de 5.000. E o controle vai ter que registrar, então, esse funcionário 1. Depois nós temos um funcionário qualquer, né, funcionário 2. E aí o funcionário 2, ponto 7 salário, né, vai receber um salário de 1.000. E aí o controle, ponto, registra o funcionário 2. Percebam que na função registra, eu posso passar no primeiro parâmetro lá funcionário 1, que é do tipo gerente, e na próxima chamada o funcionário 2, que é do tipo funcionário, né? Poderia ser do tipo engenheiro, poderia ser do tipo secretário. Isso como é possível então você definir um parâmetro de um tipo e ele receber tipos variados, né? Essa é a capacidade de polimorfismo da linguagem, porque todas essas classes vão herdar de funcionário, né? Então, inclusive, um objeto do próprio tipo funcionário pode ser passado como parâmetro também, né? E ao final é exibido aí na tela, para vocês verificarem que ocorreu mesmo, a soma do total de bonificações. Façam esse teste para verificar como acontece esse polimorfismo, não deixam de treinar. Pessoal, um outro conceito bastante importante são as classes e métodos abstratos. A classe abstrata, ela é como se fosse um acordo, um contrato entre as demais classes. Você vai chamar a superclasse de abstrata e as demais classes vão herdar dela da mesma forma que acontecia no herança simples. No entanto, a classe abstrata você utiliza quando você quer que nenhum objeto seja instanciado a partir dela. No nosso exemplo de funcionário, faz sentido ter um funcionário que não é nem secretário, nem gerente, nem vendedor, nem balconista? Às vezes não faz sentido, né? Então, a gente pode definir a classe funcionário como sendo uma classe abstrata. Então, a gente utiliza as classes abstratas quando a gente não quer que objetos sejam instanciados a partir delas. Elas vão servir simplesmente como um contrato, um acordo entre as classes que herdam para receber o mesmo modelo de atributos e de métodos. Aqui nós temos o exemplo de uma classe abstrata funcionário. Então, você vai utilizar a palavra reservada abstract, né, na frente de class. Então, public abstract class funcionário,
né? Lembrando que agora os nossos atributos, já que essa vai ser uma superclasse, né? Ela não vai deixar de ser uma superclasse, então nosso atributo é protegido, então protected double salário, e nós temos aí a função get bonificação, né? Então, no caso, como essa get bonificação está dentro da superclasse funcionário, ela será uma forma padrão de criar bonificação para todos os funcionários, o que pode não ser uma verdade. Nesse caso aí, ele está multiplicando o salário por 1,2, né? Para poder fazer um objeto dessa classe, se eu quisesse criar aí funcionário F, receber do new funcionário, isso daria um erro de compilação, porque nós definimos essa superclasse como sendo uma superclasse abstrata. Então, não podemos criar instâncias de objetos a partir dessa superclasse, ok? Os métodos abstratos, de forma similar, são declarados com a palavra reservada abstract, na frente do método. Então, nós poderíamos ter public abstract class funcionário e dentro dessa classe abstrata, um método abstrato public abstract double get bonificação. Percebam que quando eu declaro um método abstrato, eu não abro e fecho chaves, eu não vou ter um bloco contendo comandos, porque o método abstrato serve simplesmente para dizer que todas as subclasses que herdarem dessa superclasse funcionário têm que obrigatoriamente implementar esse método. Então, você só diz que ele vai ter um retorno, que é double, você diz o nome, que é get bonificação, e aí cada uma das suas subclasses tem que implementar a sua bonificação. Inclusive, permite que cada subclasse dê pesos diferentes para essas bonificações, por exemplo. Nós temos aí no exemplo abaixo o public class gerente, né, que herda extends funcionário, ele herda da superclasse funcionário. Como o funcionário é uma superclasse abstrata e tem um método abstrato get bonificação, obrigatoriamente essa subclasse tem que implementar o get bonificação. Então, aí nós teremos o public double, aí não é mais abstrato, certo? Public double get bonificação, que vai retornar o valor do salário vezes 1,4 mais 1.000, que vai ser a regra para essa bonificação de gerente. E lembrando que cada uma das outras subclasses pode implementar sua forma própria de bonificação, com sua regra própria. No entanto, o que se tem é que é obrigatório essa implementação. Se uma subclasse que herda de funcionário não implementar o get bonificação, vai dar erro de compilação. Vamos à questão da aula. Escreva um programa que utilize duas classes, física e jurídica, que herdem de uma classe abstrata, né, uma superclasse pessoa. Não se esqueça de implementar os sets e gets. Pessoas, é o fim da disciplina. Espero que tenham compreendido os principais conceitos, técnicas e vantagens da orientação a objetos. Em outras linguagens que seguem esse mesmo paradigma, estes mesmos conceitos são empregados, então não tenham medo de se aventurar a aprender outras linguagens. Ainda nos encontraremos no AVA para tirar as dúvidas. Não se esqueçam de continuar treinando e até a próxima!